Agora depois que tiver tudo montadinho. Muito bem. Bom dia a você que está aí através do Facebook, você que está pelo YouTube. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Quero saudar você com a graça, com a paz, com a misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina, tem habitado no seu coração. Sou o pastor Nilton Nogueira, nós estamos situados à Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. O Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Eu quero convidar você para essa manhã, estar abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Temos como tema da nossa mensagem, uma palavra de paz. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quero também te incentivar a nos seguir lá no YouTube. Procura lá NAC Mangaratiba, ou pelo meu nome, PR Nilton Nogueira, e você vai nos encontrar lá. Segue lá a nossa página, dê o seu like, nos ajude divulgando o nosso trabalho. Também estamos no Instagram, @NAC_Mangaratiba, e você vai nos encontrar lá também. Acho que é underline, né? Aquele tracinho. É? E viu? Estou começando a me adaptar com esse negócio aí. Oi? NACV? Não é só NAC, só. NAC _Mangaratiba. @NAC _Mangaratiba. E aí, nos ajude divulgando o nosso trabalho. E venha nos fazer uma visita, venha estar conosco. Lembrando que domingo que vem, primeiro domingo do mês de setembro, é o nosso café. Estamos aqui todo primeiro domingo, domingo de ceia, nós fazemos um café e participamos aqui em comunhão. Então, venha estar conosco também. Muito bem, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque somos filhos amados teus, separados por ti, Senhor, desde antes da fundação do mundo. Tu já tem o nosso nome escrito no livro da vida. O Senhor tem nos guardado. O Senhor nos leva dia após dia a pastos verdejantes e água de descanso. O Senhor não nos abandona. Muitas das vezes nos tornamos infiéis, mas o Senhor continua fiel. Por isso nós te agradecemos, Pai. Porque antes que nós viéssemos a te amar, o Senhor já tinha nos amado primeiro. Tanto que estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos resgatou, nos tirou. Obrigado, Senhor, porque nós cuida de nós. Por isso eu te louvo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. E amém. Gisele, dá uma olhadinha aí, vê se continua filmando, que ele deu aquele sinal. Domingo passado, quando perdemos uma parte do nosso culto. Mas está lá no YouTube, não deixe de ouvir, porque eu tenho certeza que o que ficou vai falar o seu coração. Muito bem. A palavra do Senhor nos fala aí que a palavra de Deus ela é viva. Então a palavra de Deus não está morta, ela é viva e ela vai fazer os efeitos que Deus já foram determinados. Ela vai falar ao teu coração. Ela já está falando ao teu coração. Só que nós lermos esses versículos, o Senhor já está falando ao teu coração. E ela diz também que ela é eficaz. Eficaz tem a virtude ou o poder de produzir em condições normais, sem precisar de outro auxílio. Ela é uma palavra que produz os efeitos que já foram determinados
pelo Senhor, sem precisar de auxílio. Você não precisa recorrer a auxílios, a subterfúgios, para que a palavra do Senhor se torne eficaz na sua vida. Ela é eficaz. Ela é viva. Não, pastor, mas nós temos que fazer uma campanha, nós temos que distribuir uma fitinha, nós temos que dar uma pedrinha. A palavra do Senhor não precisa de nada disso. Ela é eficaz e ela é viva. A partir do momento que ela penetra o teu coração, ela começa a fazer as mudanças. Muitas das vezes nós achamos que não vamos conseguir nada e o Senhor começa a trabalhar na nossa vida de uma forma especial. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda velho, ela vai lembrar. E às vezes nós ficamos preocupados porque o filho foi criado lá no Evangelho e no meio da sua jornada ele foi dar um passeio lá pelo Egito. Mas a palavra foi plantada no coração. E ela é viva, e ela é eficaz, e ela não volta vazia. Então ela vai produzir o efeito que pelo Senhor já foi determinado. Então essa palavra, ela também é comparável e tem um significado da palavra energético. É uma palavra que dá força, que deriva de energis, que quer dizer, que denota algo operando ativa e eficazmente. Então a palavra do Senhor, ela opera ativa e eficazmente. Por vezes as pessoas ficam, mas está demorando. Não está demorando. Ela está fazendo o que foi determinado. Ela está produzindo mudança. Ela está transformando vida. Lá no livro de Filemon, capítulo 1, versículo 6, volta aí uma paginazinha para trás, diz assim: para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, a palavra diz o quê? Para que se torne eficiente, se torne eficaz. Há de haver o quê? Comunhão da fé. Mas tem algo muito importante nesse versículo que diz assim, no pleno conhecimento. A palavra do Senhor, ela tem que produzir em você um pleno conhecimento. Você tem que sentir desejo todo dia de conhecer mais e mais o que o Senhor tem para você e para a tua vida. Você tem que sentir desejo todo dia de aprender mais e mais da palavra do Senhor. Por quê? Com isso ela vai trazendo mudança. Ela vai trazendo novo momento para a tua vida. Você começa a entender por que ela diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Porque você vai mudando, Agora, você nunca deixe de aprender e nunca deixe de estudar a palavra do Senhor, porque todo dia ela vai fazer uma mudança na tua vida. Agora, o principal de tudo, todo dia ela vai te fortalecer para que você não venha, no meio da tua jornada, entrar por algum atalho. E tem os atalhos. Tem os atalhos e tem os especialistas em atalhos. Aí chega para você e fala assim, você não acha que está demorando muito? Por que você não faz assim? Estávamos vendo um filme ontem, eu achei até interessante, e agora me lembrei dele, que lá o rapaz foi esquiar, né? Na neve, e lá para as tantas ele pegou aquele esqui, foi,
e no meio do caminho tinha lá uma seta, duas setas, uma dizendo por aqui e outra por ali, só que essa que dizia vai por aqui, tinha uma observação que era um local perigoso, foi exatamente o lugar, não, por aqui eu vou mais rápido. E ele passou é um fato real, ele passou 8 dias perdido na montanha até que foi resgatado. E a consequência foi que ele perdeu as duas pernas, do joelho para baixo. A consequência desse atalho que ele achou. E às vezes, amado, quando nós pegamos atalho, a consequência causa uma lesão. Essa lesão pode ser irreversível, mas a verdade é que o Senhor não te abandona. A tua salvação está garantida, você agora vai conviver com a consequência de uma atitude mal pensada. Perdi minha salvação? Não. A palavra de Deus diz que teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Sim. Mas a consequência do teu ato, essa ninguém vai tirar. Então, temos que ter esse cuidado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas ela é também espada do Espírito. Né? Aí no Efésios capítulo 6, versículo 17, Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é o quê? É a palavra de Deus. Quando você manuseia bem a palavra, como aquele lutador de esgrima, né? Aquele espada, e ele sabe o ponto certo de tocar para poder marcar ponto. Então, quando você manuseia bem a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, o inimigo pode até tentar alguma coisa, mas você é um hábil espadachim da palavra. Né? Você é um hábil, você manuseia bem a palavra. E aí você lembra quando o Senhor estava no monte? Toda vez que Satanás tentou, qual foi a palavra dele? Está escrito. Toda vez que, se você é um hábil espadachim da palavra, toda vez que houver alguma situação para tentar a tua vida, você vai dizer o quê? Não, peraí, está escrito. Não é assim. Eu não vou seguir por aqui, porque não é por aqui, é aqui. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Então ela não tem atalhos, ela não tem desvios de conduta. Então nós precisamos... e ela é uma palavra veloz. Nós é que somos apressados demais. Mas ela é uma palavra veloz. Ela faz os efeitos certos na hora certa. Né? Salmo 147, versículo 15. Salmo 147, versículo 15. Diz assim: a palavra do Senhor. Ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Então, por isso, se você lembrar, lá em Daniel, o anjo disse para ele: não, quando você orou, as tuas petições foram todas atendidas. Mas eu estava vindo para cá trazer a tua bênção, mas no meio do caminho tive um problema, tive que enfrentar uma briga e tive que voltar para buscar ajuda. Assim acontece conosco. Você orou, Deus responde a tua oração. Agora ela tem um momento certo, porque a palavra do Senhor é veloz. Nós somos apressados e nós não sabemos o que acontece nesse meio do caminho. Porque o inimigo, ele nunca quer que você receba a tua bênção. Ele quer sempre que você tenha dúvida.
Por que está demorando tanto? Será que esqueceu de mim? Ah, Deus não lembra de mim, não. Será que eu sou filho mesmo? O inimigo quer sempre que você pense dessa forma. Aí você combate, não, peraí, sou sim. A palavra de Deus diz que eu sou sacerdote real, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva. Meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor deu a sua vida para que hoje eu tenha vida em abundância. Então, nós precisamos entender que a nossa boca, a nossa maneira de falar, ela tem que ser como uma espada aguda. Ela não pode, a gente não pode, talvez, será. A verdade é que a dúvida, ela anula a sua fé. E a fé é o quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Mas está demorando, mas vai acontecer. Ah, não, não vai não. Já aconteceu. Ela vai vir à existência. Então chama a existência coisas que não existem. E aí lá em Isaías 49, vamos ver um pouquinho à frente, Isaías 49, versículo 2. Diz assim: vamos ler a partir do versículo. Vamos ler o versículo 2, depois vamos ler o versículo 1. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Então o profeta Isaías, ele chega e ele se apresenta. No versículo 1, ele diz assim: ouvi-me terra no mar, e vós, povo de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, e fez menção do meu nome. Então ele se apresentou. Ele se apresentou e aí ele fala o versículo 2. Fez a minha boca como uma espada aguda. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Amém. O Senhor te conhece antes que você se formasse no ventre da tua mãe. Então, manuseie bem a palavra, seja um espadachim da palavra, porque a palavra é espada, e ela seja uma espada aguda saindo da sua boca. Porque você não foi chamado para brincar de evangelho. Você não foi chamado para ser crente aos domingos. Domingo eu vou à igreja, está tudo bem. Se nós pararmos agora e pensarmos dessa forma, lembra do pessoal lá do Antigo Testamento? Uma vez por ano, eles iam ao sacrifício e depois eles tinham mais um ano para fazer o que quisesse, bem entendesse. E daqui lá no ano que vem eles iam lá de novo, levavam um sacrifício. Se você parar para analisar, não está você também agindo da mesma forma? Uma vez por semana eu vou à igreja, peço lá perdão pelos meus pecados e agora eu tenho mais 6 dias pela frente para fazer o que eu quiser e bem entendo. Que exemplo você está sendo? Que testemunho você está dando? Como as pessoas vão olhar para você e ver Deus na sua vida? Então precisamos entender isso. Você também foi chamado e escolhido para fazer a diferença. Você não foi chamado para viver uma vida de qualquer maneira. Você pode até dizer assim: mas pastor, eu falo e ninguém escuta. Eles não estão deixando de escutar você, eles estão deixando de escutar a palavra de Deus, a qual foi incumbida a você levar as pessoas. Você fazia a diferença no seu trabalho, você fazia a diferença na sua escola, você fazia a diferença entre os amigos. Não é você se igualar ao mundo, é você fazer a diferença no mundo.
Hoje nós estamos vivendo um tempo diferente. As igrejas não estão influenciando o mundo. As igrejas estão sendo influenciadas pelo mundo. Verdade. O trajeto está sendo ao contrário. Isso é perigoso, porque isso requer, lá na frente, uma igreja derrotada. Se você olhar lugares onde surgiu o evangelho, berços das reformas protestantes, hoje em dia acabaram. Grandes templos hoje se tornaram boate, cafeteria, cinema. Andou um tempo que todos os cinemas começaram a virar igreja, e agora está começando a ser o contrário. Estamos andando em sentido contrário. Se não tivermos cuidado, as gerações que vão chegar não vão ter o mesmo amor pelo Evangelho como nós temos. Até porque são uma geração do não me toque. Antigamente o pastor falava contra o pecado, a pessoa mudava de vida. Hoje em dia você fala, ela muda de igreja. Essa igreja aqui é muito dura. Nessa igreja eu não posso nada. Igreja não proíbe. Você muda porque o Espírito Santo trabalha no teu coração. Causa mudanças em você. Então, precisamos entender isso. Aí você diz, mas não estão me ouvindo. Fale. Cumpra o seu papel. Faça a sua parte. Não estão deixando de escutar você. Estão deixando de escutar a palavra do Senhor. Seja diferente. Seja diferente. João capítulo 12, versículo 48. Nós precisamos fazer a diferença. João, capítulo 12, versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferido, essa julgará no último dia. Você entendeu? Não está dizendo aqui, quem te rejeita e não recebe a tua palavra. Não, não. Quem me rejeita, está rejeitando o Senhor. E não recebe a palavra do Senhor, tem que ir o julgue. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Diz assim: quem vos der ouvido, olha como é que já mudou o versículo. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. Então, quando você fala, você é boca de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala, você tem que ter também testemunho. Porque a pessoa tem que olhar para você e falar, esse aí eu posso ouvir. Esse aí verdadeiramente eu posso confiar. Não tem muito tempo, não tem um mês e pouco, e estivemos em Nova Iguaçu, e eu encontrei um amigo, a pastora Ana estava comigo, eu encontrei um amigo, a gente conversando, aí te lembrando da primeira vez que o contato que eu tive com ele foi um amigo de serviço, era um cliente na época, e o primeiro serviço tal que eu fui, eu entrei, peguei um aparelho dele, levei, e a gente rindo, né? Agora a gente já rindo, 50 anos quase depois, a gente rindo.
Ele falou assim, realmente quando você saiu, eu falei, nunca mais eu vejo. Aí ele falou para a esposa dele, pô, Bia, eu acho que esse aparelho eu não vou ver mais. Uma semana depois eu cheguei lá, entreguei o aparelho, ele pagou, e eu falei, aí eu virei para ele e falei assim, aí você virou sem vergonha, porque você ia viajar e largava a chave na minha mão, claro, podia confiar. E era assim, foi assim foram quase 50 anos trabalhando juntos, 30 e tantos anos, até que parou as atividades dele. E ele chegava carnaval e outras festas e, ó, tá aqui a chave lá do laboratório, você vai lá e, ó, conserta tudo, faz tudo, depois a gente senta e depois a gente conversa. Sabe o que acontece? Isso é bom. Isso é testemunho. Testemunho na área profissional e também testemunho na área espiritual. Porque você é um representante da... Entendeu? Não, aquele ali, se aquele ali é crente, já ouvi isso também. Ah, rapaz, se o irmão fulano é crente, eu vou ficar onde eu estou melhor. Você é um testemunho vivo. A pessoa tem que olhar para você e olha, eu vi um negócio interessante nessas posts aí. Ande certo, ande correto. Porque se falarem mal de você, estão mentindo. O mentiroso é ele. E a gente sabe muito bem quem é o pai da mentira. Acabou. Então, se falarem mal de você, estão mentindo. Ande correto. Ande certo. Faça a diferença. E aí em Lucas, vamos voltar aí, capítulo 10, versículo 16, diz o quê? Deixa eu me achar aqui. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, se derem ouvido ao que você está falando, estão ouvindo a voz do Senhor. Se não derem ouvido, estão rejeitando o Senhor. Problema de cada um. Cada um arque com os seus atos. Você é responsável em falar a verdade. Você é um espadachim da palavra do Senhor, então você fale a verdade. Mas não estão ouvindo, não estão rejeitando a tua palavra, estão rejeitando a palavra do Senhor. Não deixe que esta situação venha te desanimar, porque tem gente que desanima. Não deixe que as situações venham te desanimar. E também não as use como desculpa para não falar da palavra do Senhor. Eu não vou falar mais não. Fale. Fale. Fale e fale sempre. Quem ganha é você. Você não está falando qualquer coisa, você está falando da palavra do Senhor. Você está sendo um evangelista. Você está sendo um missionário, você está sendo uma pessoa que está divulgando a graça. Mas isso que vocês falam é heresia. Deixa falar o que quiser. Deixa falar o que quiser. Apenas manuseie bem a palavra, para você poder ter os argumentos corretos, na hora certa. A palavra, ela é eficaz. E essa palavra, ela é diferente de argos, porque argos significa ocioso. Então não fique ocioso, significa inativo. Não fique inativo, significa ineficaz. A palavra argos significa ocioso, inativo e ineficaz. Ela é diferente, né, de energis, que é de energético, que é de vambora, ânimo. Vamos em frente. Se você fica ocioso, inativo, ineficaz, você vai chegar ao ponto, se você ficar dessa forma, vai chegar ao ponto de você mesmo se sentir ineficaz. Você mesmo vai olhar para você e vai dizer assim, eu não nasci para isso. Hoje nós vemos muitos ministérios recorrendo a práticas judaicas, e nós falamos muitas vezes isso aqui.
Mas o ministério sacerdotal de Cristo, que é aonde nós servimos, que é o ministério sacerdotal de Cristo, é muito superior a esse ministério de Arão e seus sucessores. Aí você pode perguntar, pastor, mas o que isso tem a ver com a nossa mensagem? Tem muita coisa a ver. Porque as pessoas vão lá procurar artifícios no Antigo Testamento e trazem para dentro das igrejas as práticas judaicas, só que isso tudo está errado. Isso está errado e eu vou te mostrar por quê. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Vamos voltar lá no livro de Hebreus. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, Jesus, ele penetrou, está aqui a palavra, né? Penetrou os céus. Ele saiu desse céu atmosférico, céu azul. Hoje está meio nublado, né? Mas o céu azul, imagina aí um dia de sol. Ele saiu daqui, ele passou pelo céu de Júpiter, Plutão, que é o céu galáctico, atravessou as galáxias a não sei quantos anos-luz, como eles falam aí, e ele penetrou o terceiro céu. Ele foi estar com o Pai. Então, ele chega no terceiro céu, onde Deus habita. O apóstolo Paulo esteve lá, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, escreveu o apóstolo Paulo falando: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, que penetrou, que foi ao terceiro céu, e lá ouviu coisas inefáveis. Então eu quero dizer uma coisa para você: o trono de Cristo é o da graça. Eu quero que você entenda que essa palavra que nós falamos, muitas pessoas vão dizer para você: eu não entendo, eu prefiro nem entender, mas estão praticando, fazendo práticas judaicas. Sabe, o versículo 16 diz assim, aí de Hebreus capítulo 4: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos. No velho pacto, só quem tinha acesso à Arca da Aliança, que representava o trono de Deus em Israel, era quem? Era o sacerdote, uma vez por ano. Uma vez por ano ele ia lá e levava os sacrifícios, né? As pessoas comuns não tinham acesso nos recintos sagrados. Quem eram essas pessoas comuns? Eu e você. Hoje, todo aquele que crê em Cristo e o confessa como único e suficiente Salvador é convidado e até mesmo incentivado a chegar-se confiadamente. Aonde? Ao trono da graça. Hoje você chega ao Santo dos Santos. Você chega ao nosso sumo sacerdote, que é Cristo. E a palavra dele, ela é o quê? Como disse lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela sempre é eficaz, mas lá no Antigo Testamento, era necessário uma vez por ano. É o caso daquela pessoa que fala assim, recebe uma notícia
de uma enfermidade, eu só vou ver o pastor no domingo, para ele orar por mim. Ore, você, interceda, você tem acesso ao Santo dos Santos. Você tem acesso ao Senhor. Ele deu a vida dele e ele tirou o véu para que você encontre a todo instante. E domingo, você vem à igreja e vamos todos orar juntos. Mas crie logo você o seu remédio, a sua intercessão. Então, nós precisamos entender. Aí no versículo 16 diz o quê? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Chegue com confiança. Será que o Senhor vai me ouvir? Vai. Vai. E vai te responder. Quando for, quando por algum motivo nós voltamos às práticas do Antigo Testamento, nós estamos fazendo, sabe o quê? Nós estamos anulando o que Cristo fez por nós. É o mesmo que dizer assim: não temos fé em Cristo, não cremos no seu sacrifício. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11 e o versículo 21. Diz assim, no versículo 11: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir face a face, porque se tornara repreensível. Todo mundo sabe que Cefas era Pedro, né? Pedro estava lá, ele foi chamado a pregar o evangelho aos judeus, mas ele foi se meter lá no meio do povo gentio e queria fazer com que o povo vivesse como as práticas judaicas, mas ele mesmo queria viver, né, como gentio, do jeito dele lá. E aí, no versículo 21 diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, que era o Antigo Testamento, segue-se que morreu Cristo em vão. Quer dizer, se você hoje está nas práticas judaicas, se você está voltando a fazer tudo aquilo lá do Antigo Testamento, você está dizendo o quê? Cristo morreu em vão. Eu tenho que subir um monte. Cristo morreu em vão. Ele foi lá, ele passou 40 dias, ele passou 40 dias lá no monte, ele jejuou, e aí você agora, não, mas eu tenho que ir lá. Eu tenho que fazer jejum. Cristo morreu em vão. Tudo que ele fez, quando você parte para esse lado, você está dizendo que tudo que ele fez foi em vão. Mas eu tenho que me batizar. Cristo morreu em vão. O que João disse? Eu batizo com água, mas vem um após mim que batizará com fogo. Você confessou a Cristo como que é o único e suficiente Salvador. O Espírito Santo agora habita em você. Amém. Mas nós temos que ter o culto de busca do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Então, quando você começa com todas essas práticas, fazendo todas essas coisas, você está dizendo que Cristo morreu em vão. Nós lemos, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Diz assim:
Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é fogo. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? A palavra do Senhor é fogo. Cuidado com as palavras que não foram enviadas pelo Senhor. Palavras que não foram enviadas pelo Senhor não são eficazes. Jeremias capítulo 23, versículo 21 e 22, diz assim: Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Olha, nem ouviram e já estão profetizando. O Senhor não falou nada com eles, mas eles estão profetizando. Tem muita gente assim. E tem pessoas que estão assim: não, eu tenho que ir lá na igreja, lá na irmãzinha, lá na fulaninha, porque lá é batata. A irmã lá é batata. E a irmã batata, muitas das vezes, a batata deu uma broca, deu um bichinho. Na hora que não dá certo, não foi a irmã batata que errou. Foi Deus que não escutou. Normalmente é assim. Eu falo alguma coisa aqui, profetizo aqui, alguma coisa e não dá certo, a culpa não é minha não, a culpa é de Deus. A culpa é minha, porque se eu falei e não ouvi. Muitas das vezes, já aconteceu muitas vezes comigo, Deus mandar eu falar e eu primeiro pergunto: Senhor, você não pode sair abrindo a sua boca e falando de qualquer maneira. Primeiro, você está procurando, desculpe o termo acadêmico, sarna para se coçar. Você está arrumando história para a tua vida. Segundo, você está usando o nome do Senhor em vão. Não use o nome do Senhor em vão. Não use o nome do Senhor em vão. Versículo 22. Deixa eu me achar. 23, 22, né? Estou lá no... Diz assim: mas se tivessem estado no meu conselho, se tivessem ouvido a minha voz, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Deu para entender? Como é que a turma fala, hein? Você entendeu o que é que desenha? A pessoa que fala da sua boca para fora, não ouviu Deus falar, está falando coisa errada, está fazendo coisa errada. Está aqui o versículo, é claro. Não mandei esses profetas. E olha, tem muito profeta aí que Deus não mandou. Tem muito profeta falando muita coisa, desculpem, muita besteira. Está levando o povo a cada vez mais profundo. Não mandei esses profetas. Todavia eles foram correndo. Eles vão correndo. Eles ouvem um sinalzinho. Agora você entra aí nas redes sociais, tem uns aí dizendo: não, vamos fazer o curso aqui que vai encher a sua igreja.
Já teve tantos, né, desses negócios por aí. Há pouco tempo atrás teve um movimento aí que dizia que encher a igreja, encheu foi a igreja de cadeira vazia. O que encheu foi isso. Muita igreja se encheu foi de cadeira vazia. Igreja lotada que esvaziou e acabou. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Quem acrescenta é o Senhor. Faça a vontade do Senhor. Pregue a palavra. E aí está aqui, ó. Todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizavam. Eu não disse nada para eles, eles estavam profetizando. Mas se eles tivessem estado no meu conselho, se eles tivessem ouvido a minha voz, se eles tivessem dado atenção ao que eu falei, se eles tivessem colocado sua vida diante do altar, seriam feito ouvir as minhas palavras e o meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade do seu coração, das suas ações. Cuidado com palavras que não foram enviadas pelo Senhor. Cuidado. 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 Olha, Deus mandou te dizer. Cuidado. Cheque o profeta. Né? Preste atenção. Não saia dando ouvidos. Pergunte ao Senhor. O Senhor vai falar contigo, vai confirmar no teu coração. Não foi Deus que mandou fazer assim. E aí, um versículo mal interpretado. Eu entrava na mídia aí uma situação dessa. Um versículo mal interpretado. Alguns anos atrás, nas Guianas, aí, quantas pessoas morreram por causa de um versículo mal interpretado. Agora o cometa vai passar e o rabo do cometa vai levar. E quantas pessoas que acabaram se matando, tomaram lá um veneno. Preste atenção. Coloque uma coisa no seu coração. Você é muito especial. Teu nome está escrito na palma da mão do Senhor. Teu nome está escrito no livro da vida. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. Muitas das vezes, e hoje em dia nós estamos vivendo isso, a repreensão muitas das vezes causa tristeza. Sabe? Poxa, mas é por pouco tempo. Quer ver? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. Segundo livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e versículo 9. Ah, mas aquele pastor é duro demais. Olha, nunca vi. Ele, não volto mais lá não. Não volto mais lá não. Pastor fofoqueiro, falou do altar minha vida todinha. Não é fofoqueiro não, foi Deus que falou lá, ó. Foi Deus que falou. Me lembro alguns bons anos atrás, numa ministração nossa, e eu comecei a falar sobre soberba na época, a igreja falando sobre soberba, e o irmãozinho deixou de ir à igreja. Fazer o quê, né? Ele disse que eu estava falando da vida dele. Capítulo 7, versículo 8 e 9 diz assim: porquanto, ainda que vos tenha conquistado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta os conquistou por breve tempo. A carta aqui é uma palavra, foi lá uma carta, às vezes é uma palavra que chega até você, mas é por breve tempo, sabe? A palavra é dura, a palavra às vezes é dura, de repreensão, mas se você parar, caramba, é para o meu bem. Aí o versículo 9 diz assim: agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristado para arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse.
Então, seja a sua palavra, você que é representante do Senhor aqui na terra, embaixador de Cristo aqui na terra, a imagem e semelhança do Senhor. Olha a responsabilidade. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você já viu o Senhor fazendo coisa errada? Você já viu? Então, seja a sua palavra firme. Quer presente, quer ausente, a sua palavra tem que ser firme. Não, olha, o irmãozinho ali, ele tem uma palavra firme. 2 Coríntios capítulo 10, para nós estarmos concluindo a nossa mensagem. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 9 ao versículo 11. Diz assim: para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Por meio da palavra, né? As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Não pode ser dessa forma. Você não pode ser duro, mas e da mesma forma maleável. Tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Não existe meia Bíblia. Não existe meia palavra. É sim, sim, não, não. Versículo 11. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes. Então, quer presente, quer ausente, você é a mesma pessoa. Ah, mas você não conhece o irmão, você não conhece o pastor Nilton. Eu vou usar eu mesmo, que é para, né? Não falar que eu estou falando de outro. Então, você não conhece o pastor Nilton. O pastor Nilton na igreja, ele mas quando está longe dos irmãozinhos, você não sabe. Ih, aquilo ali é um pula-cerca. Ele, não. Você não conhece o pastor Nilton. O pastor Nilton é assim, ele é assim. Acabou. E cuidado, hein? Se você fala mal dele, você está mentindo. Então procure andar certo. Ah, o senhor é 100%? Não, eu sou falho. Eu sou falho. Eu sou falho. Tenho 1000 defeitos. Não fique 24 horas comigo. Você tem 1000 defeitos. Mas eu procuro me policiar. Eu procuro tentar fazer algo diferente. Você é um representante de Deus na terra. Você é carta de Cristo. Você é embaixador. A tua palavra, ela tem que ser sim, sim, não, não. E as pessoas, quando ouvirem a tua palavra, têm que dizer, realmente nele eu posso confiar. Então pense nisso. Qual tem sido o teu proceder? Sejamos sempre firmes em nossa confissão. Sejamos sempre firmes em nossa confissão, principalmente na nossa confissão de fé. Tá? Eu creio. Será que eu creio? Mas está demorando tanto, mas eu creio. Vai acontecer. Chame a existência coisas que não existem. Eu creio. Vai acontecer. Não existe ajustes para a palavra do Senhor. Falei ali atrás. A palavra do Senhor, ela é sim, sim. Não, não. E pronto. Acabou. A palavra do Senhor é sim, sim. Não, não. Às vezes demora. Quando nós olhamos para aqui, hoje eu estou virado para lá, estou de frente para uma porta de vidro. Mas quantos tempo nós tivemos orando aqui por uma porta de vidro? E fazia orçamento.
e os orçamentos caros, para nós aqui, muito mais complicado. Estamos começando, estamos iniciando, hoje estamos aqui em 6 pessoas, temos os nossos colaboradores que nos ouvem pela internet, nos ajudam, mas mesmo assim, na época, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, e um dia Deus falou, não, a porta vai chegar. E chegou. Chegou para o irmão lá do Rio. Então tem aqui a porta, vou levar, e trouxe porta, e trouxe vidro grande. É bênção, estou abençoando a igreja. Mas nós não deixamos de falar. Eu cheguei a fazer o desenho e botar a porta no lugar. Continuamos pregando a palavra. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Temos que continuar fazendo muita coisa. Temos. Mas sempre em cima da palavra do Senhor. O Senhor quer usar você para esse último tempo que nós estamos vivendo. Olha, a igreja do Senhor tem que se levantar. E se levantar firme, com a palavra verdadeira. Não com subterfúgios. Não com mentiras. Não com invencionices. É com a palavra do Senhor. Porque é tempo de se pregar a palavra do Senhor. A graça do Senhor está aí. É tempo que as pessoas entendam que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E não precisamos de voltar às práticas antigas da lei. Porque Ele já fez tudo. O que nós temos que fazer é confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador e viver uma vida verdadeiramente debaixo do senhorio de Cristo. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Vamos colocar de pé. Lembrando mais uma vez, domingo que vem, domingo de ceia. E o nosso café da manhã. O mais importante, né? 3 de setembro eu faço 66 anos. Estou chegando lá. Ainda tem mais uns 30 e tantos aí pela frente. Mas, em nome de Jesus, pregando essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa palavra. Que ela possa chegar ao coração dos teus filhos, Pai. Para que eles ouçam, aprendam e vivam a tua palavra. Eu desde já te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um de nós. Já quero profetizar um domingo vitorioso. Uma semana que está se iniciando, repleta das bênçãos de Deus. Estamos encerrando o mês de agosto. Obrigado por esse mês, Pai querido. E que o mês de setembro, que já se aproxima, seja um mês de grandes realizações. Um mês de muitas vitórias. Te louvo e te agradeço, Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Sou o pastor Nildo Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, graça e paz.